A política no Corinthians, hein? Tá pegando fogo, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu quero voar com águia. A águia voa com águia. A gente quer ser o Flamengo. Pelo contrário, né? O Flamengo quer ser o Corinthians, pela toda a sua grandiosidade e por toda a sua história. Ele que vai pro Flamengo, que é um absurdo. O Corinthians é muito maior que o Flamengo. O Corinthians é o maior do... Você vai ver no vídeo de hoje as declarações do Romeu Tuma Júnior, resposta do Augusto Melo, o Alê, presidente da torcida, falando e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. O Romeu Tuma Júnior deu uma entrevista coletiva e acabou colocando algumas palavras que não pegaram bem pra torcida. A gente já estourou 10 minutos do tempo, mas faz uma pergunta para encerrar. Tuma, tudo bem? Antes da pergunta, só um esclarecimento em relação a uma pergunta anterior que ele fez, que foi feita, o senhor respondeu, sobre todo o rito em relação ao dia 9, mas em caso de confirmação do impeachment do presidente do Conselho, quanto tempo que o senhor tem para convocar as novas eleições? Outro erro. Ninguém lê. Ninguém lê. É uma vergonha. Você de nos conhecer, talvez vocês nem tanto. Mas os conselheiros, não. Claro. Os conselheiros, a torcida, o cara que xinga a gente, devia ler o Estatuto do Corinthians. A primeira coisa que você tem que fazer é ler. Não tem previsão. Eu marco quando eu quiser. Só que já vou adiantar você. Vou marcar com a maior brevidade possível. O Corinthians não aguenta mais isso. Ou a gente marca, resolve isso de uma vez, ou a gente vai acabar com o Corinthians. Eu não vou fechar o caixão. Em relação à pergunta agora, para esclarecimento feito, a pergunta foi feita até porque não há previsão realmente no Estatuto. Não há previsão e eu vou marcar quando eu achar que devo. Já vou adiantar. Perfeito. Vou marcar o mais rápido possível. O Corinthians precisa virar essa página e precisa renascer das cinzas. Precisa funcionar. Agora, em relação à pergunta de fato. Sabe por quê? Porque eu quero voar com águia. A águia voa com águia. A gente quer ser o Flamengo. E vamos ser. Dito isso, o Alê, presidente da Gaviões, mandou um recado direto e duro pro presidente do conselho. Salve meus irmãos, minhas irmãs, que é o Alê, presidente do Gaviões da Fiel Torcida. Acabei de ver a coletiva do presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, onde ele soltou umas frases infelizes, né? Romeu Tuma, se você quer ser igual ao Flamengo, fale por você. A nação corintiana pode ter certeza que não quer ser o Flamengo, não. Pelo contrário, né? O Flamengo quer ser o Corinthians, pela toda a sua grandiosidade e por toda a sua história. Já que você quer ser tanto o Flamengo, bom, vai lá pro Flamengo, cara. Você tá 30 anos aqui, você também é responsável de o Corinthians estar na situação que tá hoje. Entendeu? Você tá 30 anos aí administrando o Corinthians também, de alguma maneira. Certo? Corintiano, tudo que tá acontecendo, essa é pra você, corintiano, tô falando com você agora. Tudo que tá acontecendo, tá mais do que claro que aquele protesto que nós fizemos na frente do Parque São Jorge incomodou os egocêntricos aí. Né? Sabe por que incomodou? Porque hoje você está debatendo o Corinthians. Hoje você quer saber a reforma do Estatuto. Você quer saber se realmente essa reforma do Estatuto não vai ser a mais do mesmo. Se vai ser realmente uma reforma que vai dar novos rumos ao Corinthians, ao nosso glorioso Corinthians. Você quer debater Corinthians. Isso incomoda essa rapaziada. Porque eles acham, algumas pessoas acham realmente que são dono do Corinthians. Hoje o Corinthians se politizou. O caos fez o Corinthians se politizar. Eu já falei pra você, turma. Meu pai sabe quem é você. Meu pai sabe que é o presidente do Core. Onde que no passado o Corinthians tinha que saber todas essas figuras que compõem, né, essa política interna do clube? Sabe por que sabe? Por causa do caos. Isso incomoda vocês, porque todas as decisões eram feitas do portão para dentro. Hoje o Corinthians que está do portão para fora, ele quer também, ele quer decidir. Ele quer saber das decisões que estão sendo feitas dentro do Parque São Jorge. Sabe por quê? Porque nós estamos no fundo do poço. E o Corinthians, no geral, hoje, ele quer ajudar isso. Então, presidente, quer tirar o Corinthians do fundo do poço. O Corinthians, no geral, quer tirar o Corinthians do fundo do poço. Só que vocês hoje, vocês não abrem para o Corinthians no geral. Ô, Romeu Tuma, qual que é a sua dificuldade de você abrir a reforma do Estatuto para o Corinthians no geral? Isso te incomoda? É isso que está te incomodando? Você está me citando Gaviões. O nosso jurídico entrou em contato com você dia 25 de julho, pedindo todas essas dívidas aí que vocês toda hora citam que o Gaviões tem, que a torcida tem. Manda para nós. Vamos debater essas dívidas também. Uma dívida oficial, manda pra gente conversar. Atende nosso jurídico, mandando mensagem para você. Por que não é interessante a gente debater essa dívida? Pra gente, né, se nós estamos devendo, vamos pagar. Por que não é interessante vocês mandarem isso para nós? O nosso jurídico entrou em contato com vocês. Então, nação corintiana, estamos no caminho certo. Não vamos desistir, mano. Só de incomodar o presidente do conselho, que não era para incomodar ele. Não era para incomodar ele. Era para incomodar outras pessoas. Mas já que ele está se sentindo incomodado, ele está se sentindo pressionado pela fiel torcida, estamos no caminho certo. Certo, rapaziada? Não vamos recuar, não. Entendeu? Nós queremos saber quais são essas pautas da reforma do Estatuto. O corintiano quer debater
Corinthians. Que mal tem o Corinthians debater o Corinthians? Nenhuma. Até em cima do seu questionamento aí, Romeu Tuma Júnior, querendo saber onde eu estava nesses anos citados por você aí, né? Nós estávamos combatendo a renovação e transparência, né? Fazendo um serviço que vocês deveriam ter feito, como conselheiros, né? Vocês têm um poder político dentro do clube, né? Mas nós, como torcida organizada, estamos fazendo nosso papel. Mesmo na pandemia, estávamos lá fora protestando contra a aprovação de contas da renovação e transparência, que inclusive o Conselho tentou mudar até para dentro da arena, né? Por questão de segurança. E no final das contas, vocês acabaram aprovando as contas da renovação e transparência numa reunião via online. Mesmo assim, estávamos na frente do Parque São Jorge numa pandemia. Você queria que nós fizéssemos o quê, meu Tuma Júnior? Aprovação de contas via online. Desligasse a internet de vocês? Então pode ter certeza que omisso nós não é não. E eu estava lá, tá? Se eu estava com a dúvida onde eu estava lá combatendo a renovação e transparência. Agora cabe você, como presidente do conselho, fazer o seu papel agora. Então vamos fazer o nosso papel? Eu como presidente de torcida organizada e você como presidente do conselho? Vamos falar o que realmente interessa? Faz seu papel que eu faço o meu então. Fechou? Vamos fazer assim então? Então é isso. Quem também falou sobre isso foi o Augusto Melo. Patética, né? Então ele que vai pro Flamengo, ele vai ser presidente do Conselho do Flamengo, porque aquele é um presidente afastado, estatutariamente ele é afastado. Então ele que vai pro Flamengo, que é um absurdo. O Corinthians é muito maior que o Flamengo, o Corinthians é o maior da América Latina, um dos maiores do mundo, e eu vi um presidente do Conselho afastado falando uma asneira dessa, né? Patético, né? Ridículo. Você não conhece o presidente do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, o cara em menos de 2 meses quer armar coletiva, ele quer mais aparecer, criticar, é o desespero, porque ele sabe que a gente vai voltar dia 9, e é o desespero dele. A gente vai voltar para tirar essas pessoas daqui que estão fazendo mal ao Corinthians, essas pessoas que estão atrapalhando um projeto que vinha dando certo, que está sendo mostrado aqui. Então é patético isso, eu fico envergonhado. Bom, e o Romeu também falou do Augusto Melo. Sabe o que eu tenho de igual com a renovação e transparência? O que nós temos de similaridade? As iniciais. É RT. Mas tem uma coisa, hein? Ele sempre me respeitou. Eu nunca sofri nos 16 anos de renovação e transparência, o que eu sofri apoiando Augusto para ser presidente. Porque eles acham que eles acharam, eu nunca imaginei isso, vou ser sincero também, com tantos anos de polícia, de Secretaria Nacional de Justiça, com tantos anos de experiência, eu me sinto um otário. Eu nunca imaginei que eu estivesse apoiando quem eu estava apoiando. Eu deixei de ser candidato a presidente para unir a oposição. Se eu imaginasse, se eu sonhasse que com um dia de mandato, ele ia roubar o Corinthians, eu jamais desistiria da minha candidatura. Eu estou vendo ainda a possibilidade dele voltar. Vocês sabem o que vai acontecer se ele voltar? O Corinthians vai parar, nós temos 6 processos de impeachment para votar ainda. Afasta, volta, afasta, volta, afasta, volta. Qual corintiano que diz que gosta do clube que pode imaginar uma situação dessa? E não só isso, ele desabafou sobre outras coisas que estão muito erradas no Corinthians. Essa é uma questão só das pessoas também assim. Sem juízo de valor, só uma opinião. Pessoal, nós estamos investigando, vamos começar uma investigação aprofundada que vai envolver o Conselho, as comissões de Justiça e de Ética, a diretoria, que vai ouvir muita gente para saber se ex-presidentes gastaram com dolo ou sem dolo 10 mil reais, ainda que ressarcido ao clube, para expulsar o presidente. Não estou, pelo amor de Deus, não estou fazendo juízo de valor, só estou chamando a consciência das pessoas. Então nós vamos lá para apurar, e tem que apurar. Se o Andrés gastou 10 mil reais, que ele falou, ó, gastei, estou pagando aqui. Se ele teve dolo ou não, se é uma apropriação em débito ou não, ainda que ele tenha devolvido, para expulsar o Andrés. E se for irregular, tem que expulsar mesmo. E nós vamos dar a oportunidade de um cara que a polícia, a justiça, o Ministério Público começou a investigar os cartões. Nesse outro caso, a polícia falou que o cara roubou. O Ministério Público denunciou o cara por furtar o clube. A Justiça recebeu a denúncia e nós estamos dizendo, pode voltar? Qual é a coerência nisso? O que nós devíamos estar pensando, o que nós devíamos estar questionando é quando o ex-presidente vai devolver os 40 milhões que o Ministério Público está exigindo que ele devolva para o clube?
É isso que a gente precisa pôr na consciência. Nós estamos cobrando o Andrés por causa de 10 mil e tem que cobrar, se ele estiver errado, tem que expulsar. E o cara dos 40 milhões não? Aí eu te pergunto, se nós decidimos expulsar o Andrés, porque também não tem essa previsão no estatuto, hein? Se a gente decidir expulsar o Andrés por causa dos 10 mil que ele falou que gastou e ressarciu imediatamente quando ele soube, daqui 6 meses ele pode pedir para voltar. O que a gente vai fazer? Mas e aí, torcedor? Você acha mesmo que o Augusto Melo vai voltar? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião e qual é a solução para esse Corinthians.